Vamos agora com Rodrigo Lopes, que está lá no norte do país, está tentando se aproximar da Venezuela, que é uma investida bem arriscada na medida em que o governo da Venezuela já não é muito chegado em imprensa, muito mais depois do que aconteceu no sábado, hein, Rodrigo Lopes? Bom dia. Oi, Macedo, bom dia. São 6h29 aqui na fronteira entre o Brasil e a Venezuela. Nós estamos 1 hora atrás em relação ao horário de Brasília. Para quem nos acompanha em imagens, vê que eu estou ao lado da BR-174, essa rodovia que é conhecida como a rodovia Brasil-Venezuela, e a fronteira fica cerca de 1 quilômetro aqui de onde eu estou. A gente consegue ver alguns caminhões parados aqui do lado brasileiro, e a expectativa é de que o fluxo de refugiados aumente ao longo do dia de hoje, porque é o primeiro dia útil desde o ataque do sábado, o ataque dos Estados Unidos à Venezuela, ao norte do país, a Caracas e estados da costa venezuelana, e a prisão de Nicolás Maduro. Inclusive hoje vai comparecer a um tribunal em Nova York, onde ouvirá as acusações. Sobre a questão da fronteira e o risco para jornalistas que tu comentas, Macedo, de fato, nesse momento é impossível a imprensa internacional, sobretudo brasileira, do lado de cá, entrar na Venezuela. As informações que a gente tem ali, que vem ali de dentro, por exemplo, Santa Helena de Huairén, que fica cerca de 5 quilômetros dentro da fronteira, a primeira cidade venezuelana a partir do Brasil, é de que as pessoas estão evitando, por exemplo, receber visitantes, os hotéis não estão funcionando e há muitas barreiras policiais e militares na estrada. Então a fronteira está liberada para os dois lados, mas jornalistas não conseguem ter acesso ao território da Venezuela, pelo menos neste momento. Até porque, né, Macedo, o governo de Maduro caiu, foi preso, mas a estrutura de poder é a mesma. Isso a gente precisa chamar a atenção. A vice-presidente, a Delcy Rodrigues, os principais generais de Maduro, o Diosdado Cabejo, que sempre foi a eminência parda do regime, Padrinho López também, esses homens e mulheres continuam comandando a máquina do governo. Esta é uma das principais incógnitas que se tem aqui, porque o que vai acontecer? Como Trump vai administrar interinamente a Venezuela, como prometeu na coletiva de sábado, se o governo continua atuante? Há algum acordo para que o governo dos Estados Unidos controle de alguma forma o poder que está ali vigente agora nas mãos de Delcy Rodrigues? São dúvidas que a gente tem ainda mais de 2 dias depois do ataque inédito a um país sul-americano, que foi o que aconteceu aqui do lado na Venezuela. E hoje também o Conselho de Segurança das Nações Unidas se reúne em Nova York para debater a crise, mas aí a gente já sabe, né? Manda quem pode, obedece quem precisa. Os Estados Unidos passam por cima das Nações Unidas, que sequer foram citadas nesse evento todo, e os Estados Unidos que tem poder de veto, inclusive, como membro permanente no Conselho de Segurança. Essa é uma questão, né, que acaba sendo decisiva nas reuniões do Conselho de Segurança da ONU. Pode até surgir alguma declaração, alguma manifestação condenando o que os Estados Unidos fizeram, assim como já aconteceu em relação à Rússia na invasão da Ucrânia, só que esses países têm poder de veto sobre qualquer decisão. E nada que vá contra eles acaba sendo aprovado, né, Rodrigo? Exatamente, aquilo que a gente já conversou na questão da Ucrânia, a ONU cada vez mais inócua e inefetiva, como também nas COP, nas Conferências das Nações Unidas, em que as potências que realmente exercem o poder no sistema internacional acabam fazendo valer os seus interesses. O que vai acontecer é o seguinte, esse pedido de reunião foi feito pela Colômbia. A Colômbia, que é o país que fica do outro lado da fronteira, lá na fronteira leste com a Venezuela, oeste com a Venezuela, nós estamos no leste, e a Colômbia integra o Conselho da ONU neste momento de forma interina. O Brasil não está atualmente no Conselho da ONU, mas vai participar, pediu para participar da reunião, deve inclusive ter voz, deve levantar a mão e falar. Provavelmente vai condenar a ação americana aqui, vai defender a autodeterminação dos povos, o direito de não intervenção de uma nação na outra, mas de fato a Rússia e a China certamente, que são membros permanentes, também irão condenar a ação, mas qualquer declaração escrita que fique para a história como marco desta reunião de hoje será vetada
pelos Estados Unidos, autores desta ação de sábado. Agora, Marcelo, eu também queria lembrar um assunto que a gente tem observado, dois assuntos que a gente tem observado muito aqui. Primeiro é a questão dos refugiados, né? Hoje o fluxo deve aumentar, mas ontem já tinha algumas pessoas entrando por aqui com quem a gente conversava, ainda era poucas pessoas. Existe, primeiro, um medo de que Maduro saiu, mas as pessoas que estão no comando do país continuam, então nada muda, foi algumas das palavras que me disseram. Segundo, a sensação de insegurança em relação a que medo de falar sobre política, porque em algum momento eles precisam voltar para os seus países. Então, essa sensação que eu senti, assim, de que será que é verdade mesmo que Maduro saiu? Muitas vezes é uma sensação de que fake news no ar, mesmo com as imagens, com todas as evidências que a gente tem, as pessoas venezuelanas estão com medo de que possa não ser verdade o que aconteceu, dada, claro, todas as décadas aí de ditadura que o país vem vivendo. E o outro ponto que eu queria salientar para encerrar é que a frase que Trump usou ontem, de que, olha, o jornalista perguntou se poderia haver um ataque semelhante ao que aconteceu na Venezuela, mas também na Colômbia, do presidente Gustavo Petro. E Maduro disse que, olha, não é uma má ideia. Então, Trump coloca um risco enorme à segurança da América do Sul, né, sobretudo porque o que aconteceu na Venezuela abre um precedente gravíssimo para que possa haver uma intervenção também em outros países aqui do nosso continente. A questão toda é a seguinte, né? Tem muita gente, especialmente a direita brasileira, vibrando com a deposição do Nicolás Maduro. Ele realmente era um ditador que violava os direitos humanos e que não merecia estar no poder, inclusive por vias legais, pelas regras estabelecidas pelo próprio regime da Venezuela, ele deveria estar fora do cargo porque perdeu a última eleição para presidente e acabou, né, escondendo as atas e se anunciando como vencedor com o apoio de uma justiça eleitoral totalmente favorável ao chavismo, ao regime que manda na Venezuela, então ele não deveria estar no poder, ponto. Agora, o que os Estados Unidos fizeram foi um ataque ao direito internacional, né, invadindo um país independente sem causa, sem motivo, né? Quer dizer, motivo, o Donald Trump diz que tem, mas não é um motivo aceito pela comunidade internacional, né? O motivo é o petróleo, né? Ficou muito claro isso. Se na guerra do Iraque não ficava tão claro que a invasão americana para depor Saddam Hussein não era pela liberdade dos iraquianos, aqui na Venezuela ficou muito claro que o tema é o petróleo. Ele mesmo disse, né? Que vai vai administrar interinamente o país até que haja uma transição justa, um governo justo e que atenda aos interesses dos Estados Unidos com relação ao petróleo, que ele acusa a Venezuela de ter, o governo Maduro, de ter usurpado, roubado o petróleo da Venezuela. Ora, a Venezuela que tem as maiores reservas de petróleo do planeta. Ele usa como argumento o fato de as petroleiras americanas terem feito a estrutura para a perfuração do petróleo venezuelano e que aí depois essa estrutura toda foi estatizada e as empresas americanas tiveram que ir embora. Foram obrigadas a ir embora, ficou apenas a Chevron, mas é uma empresa americana também, né? E esse é o pano de fundo do argumento do Trump para dizer que a Venezuela roubou o petróleo, que inclusive é dela própria, né? Chama a atenção também a questão do risco que é aplaudir a ação de Trump, porque isso justifica também a ação de outros países em outras nações, como da Rússia, sim, na Ucrânia, como da China, possivelmente em Taiwan. Então, assim, é um precedente perigoso no sistema internacional. E ainda o fato de Trump, naquela entrevista, ter dito que a principal líder da oposição, a Maria Corina Machado, Prêmio Nobel da Paz, não é respeitada o suficiente para comandar o país. Ora, então quem vai comandar o país? São perguntas que ficam aí, que quem sabe algumas a gente tem a partir de hoje. Algumas respostas. Ele já andou falando com a Delcy, que assume como presidente interina. E eu acredito, com base no que vem sendo dito aí, que o que restou do governo Maduro, via Delcy, vai fazer um governo de cooperação com os Estados Unidos, temendo o pior, né? Exatamente. É o que se fala aqui, é o que eu ouço de alguns especialistas. Daqui a pouco eu vou publicar uma coluna, inclusive, em GZH, sobre as relações comerciais aqui entre o Brasil e a Venezuela. Eu estava conversando com um representante da Câmara Brasileira, Brasil-Venezuela, Câmara de Comércio, que fica aqui em Boa Vista, e ele me disse isso. Provavelmente já há algum tipo de acordo, sim,
para que seja um governo, talvez, se não de um governo fantoche, pelo menos um governo de cooperação. Porque muitas das pessoas com as quais eu conversei, que estão lá do outro lado na Venezuela, me disseram o seguinte: foi muito rápida a operação, né, Macedo? Foram 72 segundos aí para retirar Maduro do bunker onde ele estava. Houve certamente uma traição, alguém traiu, pode ter sido um alto militar, alguém da assessoria, alguém de confiança do Maduro. A CIA estava monitorando o Maduro em tempo real, praticamente. Então, dada a facilidade com que o Maduro foi retirado, dada a facilidade com que os Estados Unidos realizaram esta operação, com um número de baixas relativamente baixo, dada as circunstâncias, temos aí, segundo o New York Times, 80 mortos, número também não confirmado oficialmente, mas que pode ter havido um acordo também. Nós entregamos a cabeça de Maduro e o governo, o establishment do governo continua. Até porque o que aconteceu no Iraque lá, quando houve a invasão americana, foi o esfacelamento da elite militar americana, que isso gerou uma guerra civil, gerou a insurgência, a criação do grupo Estado Islâmico a partir das milícias, que eram muitas vezes ex-comandantes do governo de Saddam Hussein. Quem sabe os Estados Unidos tentam evitar aqui na Venezuela o que aconteceu no Iraque, mantendo o establishment militar, as principais cabeças militares do regime. Ou o regime mesmo, alguns dos generais resolveram trair Maduro, entregá-lo para manter os seus privilégios. São questões aí que a gente vai esperar um bom tempo aí para saber como serão, né, equacionadas, como é que vão se desenvolver daqui para frente. Rodrigo, obrigado por essa primeira participação aí na linha de frente, junto à divisa com a Venezuela, o máximo que se pode chegar nesse momento. E você está muito próximo aí do país, depois de tudo que aconteceu, vai continuar mandando informações para a gente aí. Obrigado, Rodrigo. Grande abraço, Macedo.